Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Damien do canal Damien Tempest. E finalmente chegamos ao fim, né? COT chegou no seu 12º episódio, seu último episódio dessa terceira temporada. O provável último episódio que veremos também de COT. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. E vamos a isso, né? Sobre o episódio em si, gente, eu tô num ritmo um pouco acelerado, vocês podem notar, porque eu não tenho muito o que falar sobre o episódio em si, enquanto história. Eu não costumo falar sobre história em COT, porque é uma narrativa que vocês já conhecem, vocês sabem como é, etc. Eu prefiro falar muito mais sobre como a história é aplicada dentro de COT. E quando a gente veio para esse 12º episódio, eu vejo coisas que a gente viu sendo aplicadas durante toda essa terceira temporada, mas sendo bem posta aqui. Nos outros vídeos eu falei bastante sobre como o corte se adaptava quadro a quadro do mangá, e isso não ficava bom de nenhuma forma. Isso era ruim porque era uma adaptação quadro a quadro do mangá sem alma. Não adianta. Se for para ver quadro a quadro do mangá só com alguns movimentos, eu prefiro pegar o material original e ler. A função de uma adaptação para anime é justamente dar vida a esse tipo de coisa. E aí entra toda a questão do jogo de câmera, direção, trilha sonora, etc. E justamente essa parte técnica que finalmente chegou pra gente não só nesse episódio, mas nos últimos 4 episódios, pelo menos. Koch teve, não diria um salto técnico, mas utilizou toda a técnica que já poderia ter sido posta em prática desde o primeiro episódio dessa temporada. A gente viu, por exemplo, uma cena muito bonita do Seiya recebendo a ajuda de todos, o cosmo de todos, e levantando e ficando com aquelas asas enormes atrás dele, e aí usando o cometa de Pégaso contra a explosão galáctica do Saga, e a gente viu um efeito visual muito bonito ali. Talvez em todo o COTS a gente não tenha visto algo tão bonito quanto nessa cena, visualmente falando apenas, não digo sobre emoção. Mas falando sobre esse aspecto, a gente finalmente viu, né, eu posso dar graças a Deus pelo menos, uma boa utilização da trilha sonora aqui nesse episódio. O COTS finalmente soube utilizar, finalmente a gente teve, acho que foi Pegasus Fantasy no meio, a gente teve muitas coisas interessantes sendo utilizadas para dar emoção para aquilo. Então, é a música vindo, subindo, subindo, subindo pro discurso do Seiya, ele usando o golpe, os dois colidindo até que o cometa de Pegasus vencesse a explosão galáctica do Saga e ele fosse atingido. É o fato dele ir correndo, né, se arrastando, na verdade, até a estátua de Atena. A gente tem os bronzes também se esforçando, os bronzes secundários se esforçando ali com o báculo de Atena, tendo a união com os Cavaleiros de Prata, que é um pequeno problema para mim, né? Não gostei muito dessa redenção deles, da forma como foi feita, etc. Então, é uma herança que se carrega do último episódio para cá, mas não é um assunto que eu vou entrar em detalhes agora, apesar disso aqui ser uma análise, é mais um papo um pouco rápido também a respeito do episódio, porque eu quero me concentrar para falar sobre COT de uma forma geral no próximo vídeo. Mas eu queria fazer essa análise e deixar aqui a minha opinião sobre esse episódio. E voltando a isso, eu diria que apesar de me incomodar um pouco essa questão dos pratas, principalmente, eu diria que foi muito positivo, muito legal a gente ter durante toda essa terceira temporada uma utilização melhor dos cavaleiros secundários. Quando a gente olha até para a profecia, né, a gente vê que Atena está no centro e a gente vê todas as constelações. Eu não me lembro agora de cabeça se a de Camaleão da June tá. Mas se estiver, é muito justo, porque a June teve muita presença nessa temporada e na última também. Então é legal a gente ver Jabu, Gek, Nat, Ichi, todo mundo participando disso, tendo a sua pequena parte ali. Porque quando a gente olha para o mangá principal, o mangá original, na verdade, peço desculpas, mas a gente vê que, obviamente, aqueles não são os protagonistas daquela história. Os protagonistas que a gente conhece são Seiya, Shiryu, Yoga, Shun, Ikki. Eles que mandam na história, entre aspas. Mas os cavaleiros secundários sempre ficaram muito à parte, muito secundarizados. Então vê-los aqui prosseguindo nesse papel de secundários, é muito verdade, mas tendo seu espaço para brilhar, mesmo que pequeno, eu acho positivo. Eu acho que você consegue se conectar melhor com aqueles personagens de alguma forma. Não acho que ninguém vai sair de COT tendo o Nath como favorito, não é isso. Mas eles têm pelo menos um pouco mais de presença, um pouco mais de impacto dentro daquela história. E eu acho que COT conseguiu fazer isso de uma forma positiva. E aí, vê-los daquela forma, apoiando o Seiya, acreditando no Seiya, foi muito bonito, né? Eu achei esse episódio emocionante de uma forma geral,
como eu acho que o mangá é nessa parte e como eu acho que o anime clássico consegue fazer muito bem. Então eu diria que o Koch pegou o espírito, né? Eu falando com alguns amigos, eu disse que, né, e trago pra cá, mas eu disse que essa foi a segunda vez que eu me senti assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Por que eu falo isso? Porque CDZ, quando a gente olha para o pacote completo do que o audiovisual nos traz, é muito o drama, é muito o exagero das coisas, é a trilha sonora, é a superação, é o personagem indo, a motivação, telas divididas para o personagem ter alguma reação, etc. Tudo isso faz parte do que compõe Cavaleiro Zodíaco, a identidade visual de Cavaleiro Zodíaco, quando a gente vai para animações. E essa foi a segunda vez que eu pude ver Koch fazendo algo do tipo, me trazendo essa emoção grandiosa de fato, me tocando, porque o drama, as ações, o heroísmo, a tristeza, tudo que os personagens nos passam dentro de Saint Seiya é muito significativo e muito forte. E essa, novamente digo, é a segunda vez que Koch me faz sentir isso. Para quem estivesse perguntando qual foi a primeira, volte até nos vídeos, mas quando a gente teve a cena da casa de Sagitário, do Aiorus e toda aquela questão do treinamento, etc. Mas a gente viu outras coisas do Aiorus, principalmente, né, do ponto de vista da Cleo. Eu me emocionei muito quando eu assisti com o pessoal em live lá na Twitch. Eu cheguei a chorar, de fato. Como chorei nesse episódio aqui também. Não na Twitch, mas vendo sozinho. E foi muito legal poder ver que Koch conseguiu me passar isso pela segunda vez. Foi bom, eu gostei, porque eu não queria terminar de ver uma coisa que já estava sendo penoso para mim assistir, tendo um sentimento ruim, se não ruim, ainda pior do que já estava tendo. Eu acho que Koch conseguiu me deixar pelo menos, se não feliz com todo ele, mas satisfeito e não plenamente arrependido de ter assistido e investido meu tempo vendo aquilo. E acho que isso é importante. Essa reta final de Koch, eu achei que ela foi muito sóbria de uma forma geral. Quando eu digo sóbria, eu digo que ela foi coesa com o que tinha que ser, coesa com a história, coesa com o mangá e tentou ser o mais coeso possível dentro da mitologia, da história que eles próprios tentaram criar dentro daquela série. E eu gostei de como isso foi aplicado. Gostei bastante, na verdade. Né? Koch teve um nível técnico, de novo, muito alto nesses 4 últimos episódios. Desde do Seiya, no Jardim de Rosas do Afrodite, até a derrota do Saga agora. Então, muito legal. A reta final de Koch ser impactante dessa forma, eu acho legal para deixar um bom gosto na boca de quem assistiu, mas isso não apaga os erros da primeira temporada, erros que existem na segunda temporada e erros, na minha opinião, muito, muito, muito graves que existiram nessa terceira temporada também. Né? Mas farei um saldo geral de como Koch foi enquanto obra posteriormente. E aí, citando outras coisas do episódio também que me chamaram a atenção, eu gostei muito de como eles adaptaram a agonia do Lemur barra Saga quando ele vê a armadura de gêmeos. E aí várias versões da armadura perguntando quem é você, quem é você, quem é você. E ele falando, Saga, não peque mais e tudo mais. Porque no mangá a gente tem essa cena, mas no anime clássico a gente não tem. Então eu gostei muito de ver essa cena sendo adaptada, principalmente pela forma como foi. Pra gente, é como se a gente estivesse dentro da mente do Saga naquele momento e consegue muito bem transmitir não só a enorme confusão que existia ali dentro, como também a agonia da coisa. Como ele estava desesperado naquele momento, como ele sabia que algo estava chegando e que o fim dele estava chegando. E eu gostei muito sobre como o Koch conseguiu representar isso pra gente nesse audiovisual. Então, é uma cena simples, mas que quando bem adaptada, bem colocada, inclusive com a trilha sonora dentro dela, gera impacto. Essa é a questão de tudo. Gera impacto. E aí, passando, né, algumas coisas e tal, a gente teve o sacrifício do Saga, a gente tem a cena da Saori com todo mundo, muito legal ver essa cena sendo adaptada também, mais fielmente ao mangá, diferente do que é no anime clássico, se eu tô bem lembrado. E aí ver todos eles se ajoelhando, mais sobreviventes, o que me deixaria curioso para uma continuação, para saber como eles utilizariam esses cavaleiros de bronze e os cavaleiros de prata também. Por exemplo, que função Moses, Asterion e Dante teriam. Lembrando que quando o Mu fala, eu acho que é o Mu que fala, ele fala sobre todos os cavaleiros que estão e os que não estão no santuário. Muito parecido com o que a gente tem no mangá também. Então abre-se sempre margem. Né? Será que mais algum outro sobreviveu?
A gente viu o Jaman vivo nos últimos episódios. Pode ser que tenha uma volta do Rogol, pode ser que eles tentem reviver até o próprio Mist. Muitas coisas poderiam acontecer se a gente viesse a ter, ou se a gente vier a ter, na verdade, uma quarta temporada de COD. Então a cena muito bonita, quase me emocionei muito com o sacrifício do Saga. Tem umas diferenças aqui e ali do que é pro mangá, mas acho que a essência da cena é a mesma e é a mesma que existe no anime clássico também. Vê-lo se sacrificar, vê-lo tentando pedir perdão à pessoa que ele tentou matar no passado e ela o perdoando, entendendo, acreditando na verdade, no que ele era de fato, na essência dele, isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito tocante. E são momentos como esse que me fazem gostar de Cavaleiro do Zodíaco como eu gosto. Não gostar, na verdade, é amar. Troco aí a palavra. Eu amo Cavaleiro do Zodíaco por conta desses diversos momentos que a série me entrega. E aí, indo para mais um momento emocional que é bonito, a gente tem a subida da Saori pelas 12 casas e aí é muito diferente para quem só viu o anime. Aqui, se eu me lembro bem, no anime ela sobe e sobe com todos, sobe com os Cavaleiros de Ouro também. Aqui não, ela sobe sozinha. Né? A guerra acabou, a luta acabou, as 12 casas estão vazias e ela sobe até o templo dela. Né? Aqui em Kote, pelo menos. Não vou falar do anime clássico. Do mangá clássico, desculpe. Mas ela ver o escudo Aegis no chão, ela não notar que ninguém estava ali, porque ela passou pelas 12 casas, obviamente não viu ninguém aparentemente, e começar a chorar desesperada pensando que o Seiya morreu, e ficou muito focado só no Seiya, né, mas que o Seiya e os outros morreram, e ver o desespero dela, a tristeza dela, a forma como ela sente isso é positivo porque reforça os laços desses personagens dentro de COD. Algo que é necessário ser feito dentro de COD, porque não foi bem construído. Então ver como esses laços terminaram de ser forjados nas 12 casas, como esses laços de fato foram não bem construídos, mas tiveram um alicerce poderoso, é positivo. É positivo para aquele grupo, é positivo vê-la feliz com eles vivos e correr até eles. Tudo isso é positivo. É o fim de um ciclo. Não só um fim de arco, um fim de ciclo para os personagens, mas principalmente um fim de ciclo para a própria Saori. O Mu fala, né? Deixa viver como uma menina normal uma última vez. E essa de fato é a última vez que ela vai viver como uma garota normal, pelo menos se tiver uma continuação e eles seguirem o caminho que a Saori seguiu no mangá e que seguiu no anime também. E falando sobre uma continuação de COD, eu vou ser muito honesto. A gente tem a pós-crédito. A gente tem a própria Saori, na verdade, antes falando que é uma batalha terrível contra os deuses está se aproximando, e ela está obviamente se referindo a Hades e Poseidon. E na cena final, no pós-crédito, a gente tem a Shunrei e o Doko reagindo às chuvas que estão acontecendo no mundo, e o Doko falando que Poseidon despertou. Isso, obviamente, abre um gancho para uma próxima temporada. Abre um gancho para que COD continue. Mas eu, Damian, acho honestamente muito difícil que isso aconteça. Quando a gente analisa em números frios, assim, a gente não tem, eu não tenho pelo menos acesso a outro tipo de dado, a gente teve venda de Blu-ray da primeira e da segunda temporada de COD. E até onde eu sei, não vendeu bem. A gente vai ter venda de Blu-ray de mais uma temporada e a projeção não é que venda bem também. E você daí do outro lado pode estar pensando, nossa, mas Blu-ray, tudo tá em streaming, não sei o quê. Isso é bem verdade, mas no mercado asiático, especialmente no Japão, essa parte do Blu-ray, do DVD, ainda tem muita força, ainda conta muito. É diferente do que acontece aqui no Ocidente. Então, por esses números, dá pra considerar que muito provavelmente COD não vai ter uma nova temporada. Mas o quanto de fato está gerando de licenciamento para Toei, né, na Crunchyroll, o quanto a gente tem de dados e acessos direito sobre como está sendo transmitido isso no Japão, nos Estados Unidos, no México, na Itália, na China, não importa. Não dá para cravar o futuro de COTS ainda. Para quem tá aí do outro lado, talvez seja fácil cravar. Você considera a série um fracasso porque ela teve um enredo muito ruim. E você está muito correto nisso. Acho que a série, mesmo tendo bons pontos, ela é uma série muito mediana. Ela tem muitos pontos negativos e tem seus pontos positivos. Então, fica bem mediano. Mas saber o que o acionista da Toei vai ver quando ele olhar o número frio é difícil. Então, assim, não diria que é plenamente descartável que a gente tenha uma próxima temporada de COT, mas eu, particularmente, né, me baseando pelo menos nesses poucos números que a gente tem acesso, diria que é muito pouco provável. Muito pouco provável que a gente tenha
uma continuação de COT. Se tiver, eu espero que pelo menos venha com um orçamento bom o suficiente para que a gente tenha o nível que a gente teve nesses 4 nos últimos episódios. Porque essa reta final, esse último terço, me mostra que quem está fazendo o COT não é incompetente. Não é alguém que não sabe nada do que está fazendo, como a primeira temporada me mostrou. Existe trabalho ali, existe empenho ali. Mas existem outros fatores que provavelmente limitam a produção de COT de alguma maneira. E eu acredito que a terceira temporada teve muitas limitações. Falo financeiras, talvez de decisões, de vários motivos, porque claramente eles resolveram se virar para o público antigo. Conservar algumas coisas que não tinham como não conservar, porque a série exigia algum nível de continuidade, mas eles se viraram muito para o público antigo na segunda e na terceira temporada. A terceira, especialmente, quando a gente fala de fidelidade ao mangá. Muito. O que mostra para mim, pelo menos, que a série falhou de alguma forma, ou que eles pensam que tenha falhado, em trazer o público novo que eles acreditavam que essa série poderia trazer. E eu acho isso ruim por um lado. Porque enquanto fã, enquanto criador de conteúdo, eu quero que a nossa comunidade cresça o máximo possível. E se COT for esse produto, pô, que bom, que maravilhoso. Não foi. Né? Pelo menos até o momento, não foi. Como live action, até o momento, não foi. No futuro, ninguém sabe. As projeções, ninguém sabe. A realidade dos números, ninguém sabe também. Mas a gente vai ter que esperar para ver. E eu estou curioso para saber o que COT vai ser para a franquia quando a gente voltar um pouquinho no tempo e falar 5, 10 anos no futuro. Estou bem curioso. Bem curioso. E eu ainda quero falar um pouco mais de COT, tá? Então a gente tem aqui essa análise um pouco rápida, falando sobre vários pontos. O episódio foi muito bom, na minha opinião. Eu gostei muito. Foi provavelmente o melhor episódio da temporada, como um todo. Por mais que o do Aiorus tenha me emocionado, mas como um todo, como critério técnico, inclusive, das coisas, esse último episódio foi o melhor. Eu fico com uma nota 9 para ele, pensando de forma fria, porque tem ali seus problemas, coisas que me incomodam um pouco. Mas eu quero falar um pouco mais de COTS ainda. Então eu não sei quando vai sair, talvez semana que vem. Eu ainda estou me programando um pouco, porque eu planejo que seja um vídeo longo. Eu quero falar um pouco sobre as 3 temporadas de COTS. E quero falar sobre como o COTS termina pra gente. O que o COTS deixa nesse final. Se é que há um final. Vou trabalhar com essa projeção, pelo menos, para os próximos meses e anos, até que a gente tenha algum tipo de novidade. Certo? Então, meu povo, no mais é isso. Agradeço muito a todos vocês que viram toda essa série de análises de COTS. Foram 12 semanas, né, vídeos quase toda semana a respeito de COTS. Falei ali em 2 semanas que eu realmente estava sem saco nenhum, principalmente porque ND veio e pô, eu tava com vontade de falar de ND, não tava com vontade de falar de COTS. Foi uma cobertura cansativa, né? Segunda eu fazia live, depois gravava e postava para vocês. Então, muito feliz por finalmente ter terminado isso. Feliz porque o COTS terminou também, agora posso dedicar um pouco mais do meu tempo a ND. E novidades em breve aí no canal sobre próximos vídeos para poder substituir COTS e a gente ter uma frequência de vídeos ali mais ou menos parecida ou na média. Beleza, gente? Hoje ainda tem mais um vídeo, às 8 da noite tem o DM Responde aí para vocês, tá? Pra gente poder responder as perguntas direitinho. E já vou fazer o post aí na aba comunidade com certeza e no Twitter para quem estiver no Twitter também para vocês poderem fazer as perguntas. Beleza? No mais é isso. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Um grande beijo, um grande abraço. Vejo você às 8 e amanhã tem plantão ND. Valeu!